sou Fabiana Ribeiro, eu sou fotodocumentarista. Eu me formei em comunicação pela PUC. Cheguei a fazer um curso de cinema na Espanha, muito rápido, é um curso summer, poucos meses. Eu também fui servidora pública da área de cultura. Eu entrei com 18 anos, trabalhei 31 anos na cultura. Eu acho que eu fui, como todos nós, eu sou fotógrafa a minha vida inteira, né? Eu me redescubro como fotodocumentarista em torno de 2012, 2013. O meu trabalho é muito ligado às manifestações da cultura popular. É muito contando as histórias. Eu sempre falo que o que eu busco é contar histórias. É contar as histórias daquelas pessoas que estão. E contar a história do nosso jeito. Nós precisamos ser os narradores das nossas histórias. Então é isso que eu faço por meio da fotografia. A fotografia foi incorporada pela mídia impressa com o surgimento de novas técnicas de impressão em meados de 1880. No começo, o equipamento era pesado e o processo era lento. O fotógrafo precisava levar consigo um estúdio móvel, as chamadas carroças laboratório, pois na época ainda eram usadas as placas de colóide úmido que secavam rapidamente e precisavam ser reveladas minutos depois de expostas. Além disso, a câmera por si só era pesada e sempre era apoiada num tripé, o que fazia da sua locomoção algo complicado. Os tempos de exposição do processo fotográfico da época apenas possibilitavam imagens estáticas, que resumiam a cenas posadas ou a campos de batalha após o conflito. Qual é a grande diferença entre um fotógrafo e um fotojornalista? O fotógrafo, a fotografia, quem fotografa, talvez ele tenha por exemplo, eu fico pensando, quando você fala isso, eu lembro muito de uma das aulas que eu fiz nos cursos de fotografia, que é a questão da fotografia de casamento. Eu, por exemplo, eu faço super pouco casamento, por conta da questão do olhar. E eu acho que não são todos também fotojornalistas que têm, talvez, um olhar tão, né? Então, eu acho que aí também a gente, além, o fotojornalista, ele tem essa visão, como falei, da coisa mais, não só mais rápida, mas de um dinamismo e, ao mesmo tempo, de tentar mergulhar naquela informação, né? De ele tentar entender e ter um olhar, mas assim, um fotógrafo, muitas vezes ele vai de uma coisa mais, de um enquadramento pensando na estética perfeita. O fotojornalista, ele vai pensar, mas nem sempre dá pra gente fazer a estética perfeita dentro de uma manifestação. É uma questão de oportunidade. Mas é a questão mesmo de ir olhar para o cotidiano, né? Eu acho que o fotojornalista, ele olha muito pro cotidiano. A era de ouro do fotojornalismo aconteceu entre os anos 1950 e 1960. Nesse momento, múltiplas revistas circularam na Europa e na América, como Life, Paris Match, Caras e Caretas e O Cruzeiro. Lançada pelos Diários Associados de Assis Chateaubriand em 1928, a revista O Cruzeiro fixou um marco na história da imprensa brasileira. A maior e melhor revista da América Latina tornou-se um veículo influente na vida nacional e inaugurou o fotojornalismo no país. Assim, ela trouxe uma nova linguagem para as revistas brasileiras, com a sua ênfase no fotojornalismo, onde ficou marcada historicamente por criar as duplas repórter-fotógrafo. A revista continha uma diversa lista de profissionais talentosos, mas sua dobradinha mais famosa foi formada por David Nasser e Jean Manson. O que mudou para você como uma pessoa que experienciou toda essa mudança dentro do fotojornalismo?
Eu tenho mais, agora, como eu disse, eu tenho até feito uma coisa que é mais o fotodocumentarismo, né? Talvez eu comecei muita coisa como fotojornalismo, que é essa da imagem rápida, da coisa com uma pauta, entre aspas, meio pré-definida tal, e daquela coisa muito rápida. Agora, como já tem mais os acervos, o caso acaba virando documentarismo mesmo, né? Porque vai acompanhando com o tempo. Lógico que teve a questão da evolução tecnológica, né? Ela, de alguma forma, ela torna mais democrático, né? O avanço tecnológico, ele democratiza também, entre aspas, porque não é todo mundo que consegue ter um equipamento muito bom. Mas você consegue, às vezes, bons resultados, por quê? Aí a gente precisa pensar que fotojornalismo a gente está pensando. Se um fotojornalismo, tipo Jornalistas Livres, Mídia Ninja, que eu também fiz um pouco também com Mídia Ninja, se a gente pensar nesses, lógico que ter um equipamento bom, uma imagem bonita, tudo isso, mas para eles o que é importante é a informação. Então é importante, tanto é que tinha, a Laura falava muito disso, né, dos Jornalistas Livres. A gente não quer só jornalistas, a gente quer que a dona de casa, a gente quer que o estudante, a gente quer que esse contem também essas histórias. Então, eu acredito, essa tecnologia ela propicia mais isso. E ao mesmo tempo, a gente tem uma evolução mesmo das mídias, né, dos grupos, que cada vez eles acabam se tornando, se descaracterizando, né? Eles acabam se tornando mais liberais do que eles já eram e indo para o capital. O fim dos anos 1960 e a Guerra do Vietnã marcariam o apogeu e o início de uma crise do fotojornalismo, devido à concorrência da televisão e à restrição dos governos ao acesso ao fronte de guerra dos jornalistas. Todavia, pode-se compreender que o crescimento da televisão por meio de sua espetacularização e uma noção industrial projetada no fotojornalismo marcaram uma nova época de sua realidade. Para você, qual é a grande diferença entre o fotojornalismo e a fotografia documental? Por que você decide trabalhar com as duas e qual é a sua experiência dentro dos dois ramos? A diferença como eu já falei um pouquinho aí do fotojornalismo, eu vou pegar de novo, né, que é a questão de você ter uma pauta, então você vai fotografar naquela pauta que muitas vezes ou um editor ou aquilo que você está cobrindo, então você tem um fim daquilo, exige você muitas vezes, acaba não tendo um envolvimento tão grande, você, por mais que assim, eu fotografo o movimento de moradia, ou eu fotografo a saúde. Por mais que você seja um fotógrafo especialista daquilo, ou como tem, né, a Biló, tem essa galera que fotografa brasileira, eu sou específico daquilo. Mas você tem que ir aquilo, você tem uma pauta, você tem que subir a matéria, então você faz a pauta, pega a máquina e muitas vezes acabou aquela relação ali. Você vai defender, mas você não tem uma relação cotidiana. O fotodocumentarismo, ele é meio casado ali, até quase com uma fotografia muitas vezes antropológica, né? Porque ele tem essa convivência, que é estar lá, que é entender, né? Então não é disparar a máquina, é sentir o momento certo que você tem que disparar. Quantas vezes, às vezes eu fui no mesmo movimento de moradia ou alguma outra questão, que eu vou lá, converso, fico um tempo. Depois de ficar esse tempo, aí começa a pegar a câmera. Ou muitas vezes você vai lá, conversa e nem fotografa, numa outra vez. Então, é uma outra relação, né? É você desenvolver e ir acompanhando aquilo. Você o tempo é bem diferente, o timing, né? Então, às vezes existem processos de fotodocumentarismo
que leva anos você fazendo ou você tem uma continuidade. Então, comecei, você pode estar fazendo mesmo, eu continuo seguindo nessa linha há 5, 6 anos. Então, é diferente, principalmente nisso. O fotojornalismo é a experiência mesmo com as mídias livres, né? Eu não cheguei a fazer imprensa hegemônica. Às vezes, assim, acontece de um veículo me pedir alguma foto que eu já tenha, mas não sair para fazer aquela pauta. Então, pede alguma coisa que eu já tenha aí documentado. As experiências, fiz muita manifestação sempre, os movimentos, movimento de saúde, movimento de trabalhador, greve, mulher, eu acho que são essas pautas sociais mesmo, né? Eu sempre entrei, nesse campo que eu escolhi estar, né? Existem campos aí que nem o fotojornalismo dentro do esportes, é uma coisa que, por exemplo, não é, né? Então eu acho que são segmentos até dentro, segmentos diferentes que existem dentro do próprio fotojornalismo. Então, dedico realmente às pautas sociais e culturais. E o fotodocumentarismo está nesses processos aí, além da cultura. Eu tenho alguns projetos que eu até fui contemplada aí, tipo PROAC, né? Agora eu tenho uma Paulo Gustavo que eu também vou desenvolver, que é sobre mulheres, ervas. Então, essas questões das mulheres lidando com as ervas, né? E os seus territórios, como é que é isso nesse saber ancestral. Tem o projeto Matriarcas, que também ele vem um pouco desse fotodocumentarismo.